Saudações, saudações, que a graça e a paz do amado Mestre Jesus esteja nos corações de todos meus amigos ouvintes do Momento de Sabedoria. Quem fala com vocês é o Pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o altar. Eu quero falar com você, meu amado e querido ouvinte, de que se você está gostando das aulas teológicas, nós estamos nos livros históricos, e se você estiver gostando, você ajuda a divulgar aí no WhatsApp, você pesquisa aí no YouTube Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, deixa seu comentário e também seja membro deste canal. Pastor, como é que eu faço para ser membro do canal? Você clica no nome Seja Membro, aí lá vai ter 3 opções. A opção da assinatura de R$ 1,99 e a opção da assinatura de R$ 2,99 e a opção da assinatura de R$ 6,99. Você vai escolher uma opção que cabe melhor para você ofertar no canal da Igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Se você ainda não me tem no Instagram, você me segue aí, Pastor Fábio Silva 11. Pastor Fábio Silva 11, ok? Se você não tem no WhatsApp, você me adiciona aí 19, é o prefixo 9 19 989 19 95 13. Vamos para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula, nós paramos na parte em que Josué é empossado no cargo de líder de Israel. Está lá no capítulo 1, que vai até o versículo 18. Eu quero dizer para vocês que 2 coisas são importantes neste capítulo. A promessa de Deus a Josué de que não abandonaria, a convocação do povo para atravessar o Jordão, de maneira unânime, o povo prometeu obediência irrestrita a Josué, a extensão do território a ser conquistado, e houve alguns eventos ocorridos. Nestes eventos ocorridos, aconteceu no Rio Jordão. Josué capítulo 2, do 1, parte A, fala sobre isso. Vamos falar um pouco sobre os espiões enviados à cidade. No capítulo 2, o estudante se depara com a história de Raabe e de como ela temeu a Deus e prometeu os homens que foram espiar a cidade. Os espias foram enviados secretamente, o que significa que nem mesmo o povo de Israel sabia que 2 homens foram enviados a Jericó. Os espias deveriam observar o caminho que levaria à cidade, às aldeias próximas, os montes e vales ao redor e tudo que servisse para uma estratégia de guerra. Você sabe o que é que fala o comentarista John Gill? John Gill, expositor, ele afirma que a palavra usada aqui para espia é diferente daquela usada por Moisés,
quando enviou no deserto os 12 homens para espiar a terra. A palavra ferreiro procedia da mesma raiz da palavra usada para surdo, mudo, que dá margem para vários conceitos. Isto é, esses 2 espias se apresentaria como ferreiro, levando consigo suas ferramentas, ou se fingiria de surdo, mudo perante o povo de Jericó, sem que precisasse responder quaisquer pergunta. Alguns, meus queridos e amados leitores e ouvintes do Momento de Sabedoria, alguns comentaristas afirmam que a palavra Jericó procede de lua nova, em referência à planície em que se encontrava. A montanha ao redor tinha de forma de um anfiteatro e a cidade ficava cercada por elas. Outros acham que Jericó é uma palavra que procede de bálsamo, devido à quantidade de plantas balsâmicas da região. Nos comentários de Jamerson Fawcett e de Brough, os autores afirmam que muitos expositores bíblicos tentam remover e extinguir o estigma da palavra prostituta da árvore genealógica de Jesus. Mateus 1, versículo 5. E por isso dizem que Raabe era apenas dona de uma hospedaria ou de uma taberna, mas o uso da palavra prostituta na Bíblia e a autoridade da Septuaginta, bem como a autoridade apostólica, desmentem tal teoria. Mulheres prostitutas, meus irmãos, existiam. Está lá em Levítico 21, 7 até o versículo 14. Deuteronômio 23, versículo 18. Juízes 11, versículo 1. Primeiras Reis, capítulo 3, versículo 16. Conforme Hebreus 11, 31. E Tiago, capítulo 2, versículo 25. Certamente alguém da cidade recomendou que a casa de Raabe poderia hospedá-los na cidade. Queridos e queridas irmãs e irmãos, certos pregadores conseguem desenvolver mensagens a partir da cor de escarlate, que serviria de sinal aos israelitas de que deveria proteger os que estavam naquela casa. Imediatamente Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Historiadores afirmam que o cordão vermelho era uma alusão ao sangue de Cristo, mas a tipologia não se encaixa aqui, porque o cordão apenas sinalizava a casa e não é um tipo de algo referente a Cristo, porque um tipo do Antigo Testamento tem de ter seu correspondente no Novo Testamento. A travessia do Jordão, o primeiro grande milagre sob a liderança de Josué, está lá no seu capítulo 3, no versículo 1 ao 17. Deus escolheu a época mais difícil para atravessar o Jordão.
O rio transbordava, possivelmente devido às chuvas nas nascentes e o degelo da neve do Monte Hermon. Certamente que o objetivo de Deus era mostrar à nova geração de Israel o seu poder de realizar milagres. Porque muitos daqueles judeus haviam nascido no deserto e também precisava mostrar aos líderes e ao povo que ele era com Josué e que deveria submeter a seus servos. Mostrar a Josué que ele estava ao seu lado, como estivera com Moisés. Você pode observar no capítulo 3, versículo 7. Então, depreende-se deste texto que os líderes devem tomar a dianteira do povo. Em qualquer evento, os sacerdotes caminhavam 900 metros à frente do povo, levando a arca. Depois agiram corajosamente, pisando nas águas do rio que transbordava e ficava dentro do leito seco. É forte esta palavra, meu amigo. Leito seco, a arca, até que o povo todo passou. Foram os primeiros a chegar e os últimos a sair. Assim são os líderes. O memorial dentro do rio e as margens. Os memoriais eram uma forma didática de Deus lembrar o povo dos compromissos de fé e também da pessoa se lembrar do pacto, da aliança que fazia entre si, e como memorial entre Labão e Jacó, que está lá em Gênesis capítulo 31, versículo 44 ao versículo 53. Josué levantou um memorial de 12 pedras dentro do rio, e outras 12 foram tiradas de dentro do leito seco e postas na margem do rio, para lembrar ao povo de que a chegada deles até ali era um milagre divino. Queridos e queridas irmãs desta aula teológica, este memorial servia também para que as demais nações, ao virem as pedras, reconhecessem que a mão do Senhor operou aquele milagre. O milagre da passagem pelo Jordão deixou os moradores da região atemorizados e não houve mais alento neles, meus irmãos. Houve o tempo de recolhimento e reflexão. A circuncisão do povo. Toda geração de homens que nascera no deserto não foram circuncidadas. Durante o período de convalescença, os homens puderam refletir e repensar as grandes batalhas que teriam pela frente. Este episódio serviram para mudar o nome da localidade para Gilgal. A circuncisão foi necessária para que aqueles homens pudessem comer da Páscoa. Você sabe o que foi que Amós escreveu? Amós escreveu no livro de Números 13, 29 e Amós 2, 9. Amós escreveu que a destruição do povo da terra foram feita por Deus. O segundo fato importante neste capítulo
é a celebração da Páscoa, porque a partir do dia seguinte comeram do fruto da terra e cessou de cair o maná, depois de exterminarem o milagre de comerem de graça. Durante 40 anos, aquele povo comeram do maná de Deus de graça. Chegaram o tempo de arrancar, de preparar a terra, de semear, de colher. Os milagres ocorreram. E os milagres ocorrem em momentos em que não há recursos humanos. Quando estes existem, Deus realiza seus milagres por outros meios. Da terceira coisa importante do capítulo 5 é a experiência de Josué com um anjo vestido de guerreiro, com uma espada desembainhada na mão. Josué não conhecia e o confrontou corajosamente. Era um príncipe que descera do céu, possivelmente uma teofania. Teo é Deus, em que Deus desce à terra, ou uma cristofania. Estes três acontecimentos do capítulo 5 serviram de preparação para aquietar o coração do povo e o de seu comandante Josué. Houve sim uma estratégia de guerra contra Jericó. Observe muito bem, observe que toda a estratégia de guerra foi dada por Deus. Ao rodear a cidade durante 6 dias, o povo marchando em silêncio, ouvindo-se apenas o toque das trombetas, começou a trazer medo aos habitantes da cidade. No 7º dia, rodearam a cidade 7 vezes, e na última volta a trombeta toca. O povo gritou, e as muralhas da cidade caíram de dentro para fora, dizem os arqueólogos. Apesar de que a cidade estava rigorosamente fechada, Deus disse a Josué que entregou a cidade de Jericó nas mãos dele. No 7º dia, o povo rodeou a cidade 7 vezes. Amigos e amigas, irmãs e irmãos, certo comentarista afirma tratar-se de um dia de sábado, portanto, um dia de descanso. O comentarista judeu afirma que os rabinos confirmam que este acontecimento se deu no sábado e acrescenta, apesar de sacrificarem e queimarem incenso no sábado, aquele deu ordem para que o sábado fosse observado e também ordenou que fosse profanado. Queridos e queridas irmãs, espero que vocês estejam entendendo o quanto Deus é poderoso, porque eles puderam subjugar a cidade de Jericó. Deus proibira que o povo saqueasse os bens de Jericó, porque a cidade estava condenada, ela e tudo que nela houvesse. Os 2 homens que espiaram a terra ficaram encarregados de salvar a Raabe e toda a sua família.
com a perda do seu primogênito, lhe pôra os fundamentos e à custa do mais novo as portas. A maldição que Josué lançou sobre a pessoa que reconstruísse a cidade aconteceu 5 ou 6 séculos depois, durante o reinado de Acabe. Não apenas o mais velho e o mais novo morreria, entendem-se os comentaristas que se houvesse mais filho entre o primogênito e o mais novo, este também morreria. Observou também outro comentarista que o cumprimento dessa maldição servia para testemunhar do grande milagre da destruição de Jericó. Obviamente, em anos posteriores, a cidade se tornou um grande centro comercial. Deus começou a abençoar a cidade, pois até uma escola de profeta havia ali. Foi um palácio real dessa cidade, conforme o historiador Flávio Joséfo. Herodes morreu ao discursar no anfiteatro da cidade. Nela se reunia o sinédrio e os sacerdotes preferiam residir em Jericó, em cuja cidade o Senhor Jesus compareceu. A derrota em Ai e o pecado de Acã. Este capítulo carrega a triste nota da derrota e encerra os acontecimentos junto ao Jordão. Depois de uma semana vitoriosa, cheia de celebração e de alegria, Josué, comentaristas, que se houvesse mais filho entre o primogênito e o mais novo, este também morreria. Observou também outro comentarista que o cumprimento dessa maldição servia para testemunhar do grande milagre da destruição de Jericó. Obviamente, em anos posteriores, a cidade se tornou um grande centro comercial. Deus começou a abençoar a cidade, pois até uma escola de profeta havia ali. Foi um palácio real dessa cidade, conforme o historiador Flávio Joséfo. Herodes morreu ao discursar no anfiteatro da cidade. Nela se reunia o sinédrio e os sacerdotes preferiam residir em Jericó, em cuja cidade o Senhor Jesus compareceu. A derrota em Ai e o pecado de Acã. Este capítulo carrega a triste nota da derrota e encerra os acontecimentos junto ao Jordão. Depois de uma semana vitoriosa, cheia de celebração e de alegria, Josué enviou alguns espias para olhar a cidade de Ai, e estes retornaram sugerindo que não seria preciso muita gente de guerra para tomar a cidade. E subiram para a peleja com 3.000 homens.
os israelitas foram derrotados diante dos homens de Ai. Com isso, Josué se entristeceu. Ele e seus homens se prostraram diante de Deus, querendo saber por que tão grande derrota. A resposta de Deus a Josué foi: Deus avisou a Josué que alguém havia tomado para si as coisas condenadas da cidade. E esta pessoa e seus bens, gado, esposas e filhos, tinha de ser punido. Certamente o sumo sacerdote Eleazar usou as 2 pedras de Urim e Tumim para indicar o culpado. Mas sobre Urim e Tumim, o estudante verá ao estudar o livro de Juízes. A confissão. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e o tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Queridos e queridas irmãs, a ganância pelo dinheiro leva à morte. A ganância pelo dinheiro leva à destruição. Esses homens, eles vão ser destruídos, eles e os descendentes deles, por causa da desobediência. A questão aqui é a cobiça, é a desobediência. Mas é importante entender que a capa babilônica era feita de lã, chamada também de chiná, e de grande valor. O historiador romano Plínio afirma que a capa babilônica era tecida com cores diversas. Plutarco relata que Cato, em sua grande modestia e inimigo da luxúria, quando recebeu de herança uma capa babilônica, ordenou que fosse vendida. A Vulgata Latina fala em capa escarlate, e alguns escritores judeus afirmam que uma capa da Babilônia escarlate indicava promiscuidade e ofendia quem a usava. Depois que Acã foi morto, a paz voltou a reinar em Israel e começou a ganhar as guerras. Não é fácil. Nesta terra, nesta terceira parte, eu quero falar com você, meu querido aluno, pelo YouTube, também pelo WhatsApp e em outras áreas da internet. Eu quero falar da conquista, começando pela destruição da cidade de Ai. Outra estratégia de guerra. A destruição de Ai. Deus deu a Josué a estratégia de como conquistar a cidade. Deveria se reunir à noite, um grupo, e se pôr de emboscada por trás da cidade. E Josué com seus guerreiros se posicionaram de frente para a entrada da cidade. O grupo estava com Josué. Fugiria em disparada, demonstrando medo, enquanto o grupo que estava em emboscada atacaria a cidade e ficaria desprotegida. Quando os homens de Ai
que perseguia Josué viram que a cidade estava sendo incendiada, retrocederam e ficaram entre o pelotão de Josué e do grupo que havia se emboscado. Então Deus faz uma renovação de aliança. Queridos e queridas alunas, este episódio, diz os comentaristas, aparecem solto no texto e dá a impressão de que teria ocorrido logo depois da conquista de Ai. No entanto, meu irmão e minha irmã, os montes Ebal e Gerezim ficavam muito longe de Ai, próximo a Siquém e Samaria. Juízes 9, versículo 6 a versículo 7. Alguns comentaristas afirmam que a aliança teria acontecido 14 anos depois de entrarem na terra, sendo 7 anos de conquista, 7 anos de posse da terra. Os judeus acreditavam que a renovação da aliança teria sido feita no dia seguinte, a travessia do Jordão, conforme exigia o mandamento. Certamente o povo todo foi para o norte para renovar a aliança com Deus. As bênçãos e as maldições da lei foram ali proferidas perante o povo e os líderes de Israel. As sabedorias dos Gibeonitas. Os Gibeonitas tiveram muita sabedoria. Alguns revisores da Bíblia colocam como título o estratagema dos Gibeonitas. E estão corretos, porque os Gibeonitas foram inteligentes, conseguiram afirmar uma aliança com a nação de Israel de que não seria destruídos. Gibeão não é Gideão não, meus irmãos, é Gibeão. Gibeão era uma cidade metropolitana, sede da realeza, e havia 3 cidades satélites, pois partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote, Kiriate e Jearim. O rei de Jerusalém temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Depois de descobrir que eram vizinhos, Josué não quebrou a aliança feita, mas o fez carregadores de água e cortadores de lenha para o povo de Israel. Josué, meus irmãos, chega a destruir 5 reis numa só guerra. Olha a coragem de Josué. A coragem de Josué era muito grande, que ele consegue destruir em uma só guerra 5 reis. A aliança exigiu que os israelenses saíssem em socorro dos gibeonitas, quando estes estavam ameaçados por 5 reis que queriam destruir os gibeonitas, tidos por traidores pelos demais reis. Josué recebeu de Deus uma palavra de ânimo, de que não deveria temer, porque Deus lhe daria vitória.
Josué usou de nova estratégia, marchando toda a noite até chegar ao acampamento daqueles reis. E novamente o episódio é encerrado em 2 milagres. 2 milagres dos céus. O primeiro foi a chuva de pedras. Fez o Senhor cair do céu sobre ele grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os que foram mortos pela espada e pelos filhos de Israel. Deus utiliza os elementos da natureza para realizar o seu propósito, meu irmão. Para dar vitória a Josué, Deus fez chover chuva de pedras. E as pedras mataram os inimigos. Ele usou vespões para expulsar os habitantes da terra. Você quer saber onde é que está escrito isto? Está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 20. Josué 24, versículo 12. E o segundo milagre foi o do sol se detendo no céu. O Targum afirma que Josué entoou este cântico, meu irmão. Só detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Isaías fala indiretamente deste milagre, quando diz: porque o Senhor se levantará como um monte em Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar sua obra, a sua obra estranha, e para executar o seu ato, e o seu ato inaudito. Isaías 28, versículo 21. Queridos e queridas, a Bíblia fala que o sol e a lua deveriam estar próximos ou quase alinhados nesta ocasião. Quem sabe no caso do sol, Gibeão, Aijalon, na tribo de Dan, são cidades citadas em Josué. Josué 18, versículo 25. Josué 19, versículo 42, e Juízes 12, 12. Você sabe o que é que os cientistas falam? Cientistas se debruçam. Eles chegam a se debruçarem sobre este fenômeno, tentando explicar como isso teria acontecido. Hoje se entende que a Terra deve ter parado, porque ela é que gira ao redor do Sol e da Lua. Mas na compreensão da época, o Sol se deteve no céu. Os reis que se esconderam numa caverna foram descobertos e foram mortos por Josué, e ali mesmo sepultados. Ao que parece, o acampamento de guerra estava agora em Maquedá, mas o povo continuava a viver em Sitim. Livro dos justos. Livros dos justos. O livro de Jazar trata-se de um livro dos registros das guerras de Israel, possivelmente em forma poética, mas que nunca veio a fazer parte do cânon das Escrituras. A semelhança do Cântico de Débora, vitória consecutiva de Josué. Nesse versículo, nós que estudamos as Escrituras, que estudamos teologia, encontramos outras vitórias consecutivas de Josué na terra de Canaã.
relatos de guerra vencida por Moisés e Josué. Neste capítulo, o autor faz o relato das guerras vencidas por Josué na parte do leste do Rio Jordão e as vitórias obtidas por Josué no lado oeste do Jordão. A divisão da terra. O capítulo 13 abre a seção do livro de Josué em que é feita a distribuição da terra. As restantes 9 tribos e a meia tribo de Manassés, porque as tribos de Ruben e de Gade e a meia tribo de Manassés já havia recebido terra na parte leste do Jordão. Os líderes da igreja deveriam ler periodicamente a palavra que Deus disse a Josué. Já estás velhos. Olha o que Deus disse a Josué. Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssimas terras ficou para se possuir. Esta nota final indica que Deus conhece até onde vão as forças do homem e quando deve parar. Apesar de ser escolhido para levar o povo a possuir a terra, Josué não conseguiu levar a cabo até o fim de seus dias essa árdua tarefa. Deus falou palavras semelhantes a Abraão e Arão e a Moisés, avisando que chegará o fim de sua vida. Está lá em Gênesis 15:15, Número 20, versículo 24, Deuteronômio 34, versículo 1. A tendência do homem, no entanto, é achar-se insubstituível, pensando que jamais morrerá. Nós, estudantes da teologia, devemos se munir de um mapa bíblico e acompanhar passo a passo a distribuição da terra, as tribos. Os capítulos seguintes trata desse tema com profundidade, devido à limitação de espaço, e não será possível trabalhar nesse estudo as divisões da terra, tribo por tribo. Por isso, o estudante se deterá nas heranças de Caleb, de Josué, das cidades, refúgios e das cidades dos levitas. Houve a herança de Caleb. A herança de Caleb. Destaque-se, meu irmão, a herança prometida a Caleb, que juntamente com Josué era um dos 12 espias que não viram empecilho em conquistar a terra e não desanimaram o povo. Deus prometeu que apenas Josué e Caleb, dentre os que haviam saído do Egito, com mais de 20 anos de idade, entraria na terra prometida. Está escrito no livro de Números 14, versículo 20 até o versículo 30. Olha o que diz a palavra. Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz, Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz, Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei e segui o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos.
e em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como me prometeu, 45 anos, há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Andando em Israel, ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda. Hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estava os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desposar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então, meus irmãos, aqui você está vendo, eu citei um texto da Bíblia, aonde está falando, e isso ocorreu em Hebrom. Em Hebrom viveram os anaquins, descendente dos gigantes. O pai desse gigante era Arba. Daí Kiriate Arba. Calebe os eliminou da cidade. Mas eu quero falar com você, estudante da palavra. Mais adiante vocês verão que Hebrom, na realidade, caiu em sorte para os levitas. E que Calebe ficou com o campo e suas aldeias. A herança de Josué, depois de distribuir a terra por herança, as 12 tribos, Josué recebeu sua herança. A maioria dos intérpretes faz menção à modestia de Josué, que apesar de ser o mais velho e governador, líder da nação, ficou por último. Antes, primeiramente, beneficiou todos os seus patrícios e somente depois pensou em si mesmo. Nisso, Josué pôde ser considerado um tipo de Cristo. Às vezes nós pensamos só em nós. Josué não, pensou primeiro nas pessoas que estavam com ele, depois que ele foi pensar nele. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, 2 Coríntios 8, 9. Deram-lhe segundo o mandado do Senhor a cidade que lhe pediu. Timate será, na cidade e montanha de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Observe a expressão deram-lhe, isto é Josué. Josué não usou do direito de escolha e ainda teve que reconstruir a cidade. A distribuição da terra ocorreu em Siló, perante o tabernáculo. Eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Queridos, o momento já está chegando já. Para não ficar longo a nossa aula, é a segunda aula sobre livros históricos. Continuamos no livro de Josué. Amanhã
damos continuidade ao livro. Eu quero falar com você neste exato momento de que estamos construindo na cidade de Itapevi, Jardim Ruth, e que estamos precisando de colaboradores, de pessoas que, não importa a quantia, mas que você possa dizer: pastor, aí no YouTube, na parte de comentário, coloque o número da sua conta que eu quero ajudar a obra. Aí no WhatsApp, pastor, coloque o número da sua conta que eu quero ajudar a obra. Porque nós precisamos terminar esse trabalho. Está em época de chuva, já fizemos alguma parte, mas quanto mais vai chovendo, vai danificando, né? Então, quanto mais a gente terminar o trabalho, melhor, para não danificar os brocos, para não ir quebrando os brocos, danificando, né? E tal coisa. Então, eu acredito que Deus vai levantar um exército de pessoas que me ouvem no momento de sabedoria, nessas aulas teológicas e nos demais vídeos e live que eu tenho feito, e que você vai abençoar a obra de Deus. Eu quero te abençoar primeiro. Deus Pai Todo-Poderoso, eu abençoo o coração, a vida dessa pessoa que vai ajudar esta obra. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta pessoa vai ter condições de abençoar esta obra e nós vamos conseguir levantar esta obra lá em Itapevi, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja nos corações de todos vós, e vocês dizem amém. Graças a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor nosso pastor, nada nos faltará. Fernanda, um grande abraço. A nossa irmã Merinalva, um grande abraço, a paz do Senhor. A nossa irmã Maria Francisca, paz do Senhor. Nosso irmão Hércules, paz do Senhor. Também nossa irmã Sandra Maria, paz do Senhor. Nossa irmã Márcia Leonel, paz do Senhor. A mãe da nossa irmã Márcia Leonel, paz do Senhor. Doris Almeida, paz do Senhor. Irmã Jamile Moreira, paz do Senhor Jesus. Também Rosana Gabriele, paz do Senhor. Eu quero dar a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes que sempre está ouvindo as aulas teológicas. E cada um de vocês que está estudando, que está se aperfeiçoando, que Deus dê muita sabedoria e força. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, eu quero apresentar a todo este povo pedindo sabedoria e força para cada um. Que o Senhor abençoe e dê sabedoria, ânimo e força a cada um para caminhar e para ser forte e nunca desistir.